O Temperado abriu um novo espaço no mesmo endereço. Agora você tem mais comodidade e conforto. Restaurante O Temperado. Aqui a comida tem gostinho de quero mais. Rua do Imperador 218, no centro de Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde ao senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez, entrando em sua residência, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para comigo e para com o nosso programa. Quero dizer que continue me parando na rua, continue conversando comigo, continue me mandando suas dúvidas pelo WhatsApp. Na medida do possível, nós vamos convidando médicos especialistas naquela área que a senhora e o senhor têm qualquer dúvida. Eu quero dizer que, apesar do momento que estamos passando por conta dessa pandemia do Covid-19, do coronavírus, tá? Estamos aqui, como sempre o fazemos, para levar informação à senhora e ao senhor, seja pertinente a esse momento difícil, seja pertinente a um outro ramo qualquer da medicina. E hoje trouxemos um especialista, cirurgião de joelho, um ortopedista, que vamos iniciar nossa entrevista com ele, chama-se Dr. Douglas Pavão. Logo em seguida, os nossos intervalos comerciais. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
Muito bem, voltamos e vamos iniciar agora a nossa entrevista com o Dr. Douglas Pavão, ortopedista e cirurgião de joelhos. Dr. Douglas, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores e falasse um pouquinho a respeito do senhor e da sua especialidade. Sim. Bem, meu nome é Douglas Pavão, sou petropolitano, me formei em 2003, já tenho 16 para 17 anos de formado, fiz residência em ortopedia, 3 anos de especialização no Rio de Janeiro. Depois fiz 1 ano de cirurgia do joelho, especialização no INTO, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, onde desde então faço parte do grupo de cirurgia do joelho. Me especializei também, fiz um mestrado em patologias do sistema músculo-esquelético, no INTO também, e hoje em dia eu faço um doutorado na USP de Ribeirão Preto sobre ciências em saúde e doenças do sistema locomotor. Além disso, eu tive 3 grandes oportunidades na minha carreira que acrescentaram muito na minha formação e no profissional que hoje eu sou. Em 2016, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, chamam Fellow, em Lyon, na França, que é um dos centros mais renomados da Europa em cirurgia do joelho. E em 2017, eu tive a oportunidade de também fazer uma visita num centro que faz parte da referência em atendimentos da FIFA. E nos Estados Unidos, em 2018, também no centro de referência de tratamentos de pacientes do grupo de atletas olímpicos dos Estados Unidos. Bem, esse sou eu. Muito bem. Dentro do ramo, dentro da especialidade da ortopedia, eu acredito, e agora o senhor é que vai nos dizer isso, que a procura dos pacientes é mais com problemas de joelho e problemas de coluna. O que seria essa procura? O que é mais comum? Quais os tipos de patologias que levam as pessoas a procurar um ortopedista? Bem, a gente pode dividir as doenças ortopédicas em 3 grandes grupos. Doenças congênitas, aquelas que as pessoas já nascem com elas, as malformações, as doenças que o indivíduo já nasce ou ela surge ao longo da fase de desenvolvimento do ser humano antes que o esqueleto esteja completo. Algumas doenças se manifestam em idades mais tardias, não especificamente no nascimento. As doenças traumáticas, que a gente tem os diversos tipos de trauma, né? As fraturas, as contusões, as luxações. Importante até diferenciar um pouquinho, abrindo um parênteses, entre contusão e luxação, que as pessoas às vezes confundem um pouquinho, né? Contusão é quando você tem um trauma, uma pancada, e aí você está com aquele tecido contundido, ele teve uma agressão no tecido. Luxação é quando 2 ossos que se articulam, eles perdem essa articulação normal, então é muito mais grave. Uma luxação de cotovelo, por exemplo, o cotovelo ele desencaixa, ele sai da dobradiça normal. Diferente de você bateu o cotovelo e teve uma contusão, ficou dolorido. Então, assim, isso é um termo que às vezes os leigos confundem um pouquinho. E além das lesões, então, congênitas e traumáticas, a gente tem as lesões degenerativas, que, assim, no meu consultório, divide, assim, pau a pau com doenças degenerativas e doenças traumáticas. Degenerativas são aquelas doenças que acontecem com o envelhecimento. Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo ele vai se deteriorando, ele vai se desgastando, a nossa capacidade de recuperação, aqueles tecidos que se renovavam com uma velocidade grande, eles começam a perder essa capacidade de renovação do tecido. Então a gente vê que a nossa pele perde aquele vigor, aquela elasticidade, os cabelos perdem a vitalidade, ficam mais quebradiços. As nossas articulações é a mesma coisa, nossos ossos, em nossas articulações, onde o osso trabalha com o outro, onde a gente tem movimento nas mãos, nos joelhos, nos quadris, nos cotovelos, nossas articulações são revestidas por cartilagem, um tecido vivo que se renova o tempo todo. Conforme a gente vai envelhecendo, os radicais livres, que são tão falados, que a gente usa antioxidantes para evitar a ação dos radicais livres, que são produtos do nosso metabolismo. Conforme a gente vive, o nosso corpo, a máquina do nosso corpo produz como se fosse aqueles metabólitos ruins que são resultado, como se fosse a poluição que o carro gera quando ele queima o combustível.
Então, nosso corpo ele gera essa poluição interna. Isso vai se acumulando nos nossos tecidos e vai alterando, inclusive, o nosso DNA. Então, nossas células vão perdendo a capacidade de multiplicação, de diferenciação e aqueles estímulos. Nossas células, nosso corpo ele funciona com base de sinalizadores. Então, os sinalizadores que antes sinalizavam que a célula deveria se multiplicar, deveria se diferenciar em novas células de cartilagem, por exemplo, elas têm uma informação que elas devem morrer. Então, nosso tecido começa, aquela cartilagem que era vigorosa, que era espessa, ela começa a ficar mais fininha, começa a ficar mais friável e daqui a pouco ela deixa de proteger o osso, onde não deveria existir atrito, passa a haver. O líquido sinovial que lubrifica nossas articulações, por exemplo, nossas articulações são banhadas por um óleo, assim como o óleo de um motor, que mesmo tendo óleo, se ele não tiver a viscosidade correta, ele não consegue lubrificar o motor, a gente tem que trocar aquele óleo. Nossas articulações também, esse líquido sinovial, ele vai perdendo as propriedades viscoelásticas ideais. Então, nossa articulação começa a trabalhar com atrito anormal. Então, hoje em dia, a gente tem medicamentos que tentam estimular a síntese do nosso próprio corpo para renovar esse líquido. E, às vezes, a gente faz até uma suplementação com uma injeção articular, por exemplo, que é muito em moda também hoje em dia, do ácido hialurônico, que vem lubrificar nossas articulações. Então, a gente tem essas doenças degenerativas, doenças congênitas e doenças traumáticas, assim como os 3 principais grupos de patologia. Muito bem. Eu quero falar sobre essas aplicações de ácido hialurônico com o senhor, mas antes eu preciso desmistificar uma lenda urbana que precisamos saber a respeito se há um fundo de verdade nisso ou não, que venha a ser um suplemento de cálcio na terceira idade. Muitas pessoas tomam suplemento de cálcio justamente para prevenir quebras de ossos, um trauma qualquer na ossada do corpo humano. Enfim, essa suplementação de cálcio é recomendada ou isso de pouco resolve a partir de um determinado momento da vida da pessoa, já numa idade mais avançada? Então, a gente tem que diferenciar assim, a função do cálcio nos nossos ossos e nas nossas articulações. Ele, com certeza, ele é vital para o metabolismo ósseo. Então, junto com a vitamina D, que também é muito importante, e a gente tem cada vez mais atentado a suplementar, fazer dosagem dos níveis no sangue, dos níveis tanto de cálcio quanto de vitamina D, porque eles agem em conjunto. Não adianta ter cálcio se a vitamina D não for ativada pelo sol, a gente pegar o sol, e essa vitamina D, aí sim, fazer com que o cálcio seja absorvido pelas células e possa ter realmente a função dele de dar aquela resistência à estrutura da matriz celular dos nossos ossos. Então, assim, o cálcio ele é bastante importante, sim, em relação aos ossos, para dar resistência, principalmente para as mulheres que, com as mudanças hormonais da menopausa, ela tem uma captação menor do cálcio, ela tem uma metabolização dessa entrada e saída do cálcio nos tecidos, ela tem um estímulo, como eu falei, esses estímulos enzimáticos, metabólicos que a gente tem no nosso corpo, a gente começa a ter estímulos que ao invés de captar osso, para a gente captar cálcio e depositar ele nas articulações, ele começa a tirar esse cálcio dos ossos e usar ele em outras funções que o nosso corpo também precisa. Então, principalmente em mulheres, é importante sim a suplementação com cálcio. Agora, em relação às nossas articulações, o cálcio tem muito pouca utilidade. Assim como o osso, o osso ele tem como substrato o cálcio, as nossas articulações, a cartilagem, ela é rica no tecido chamado glucosaminoglicanos, tecido não, numa substância chamada glucosaminoglicanos. E um desses principais glucosaminoglicanos é o hialuronato, que é o ácido hialurônico. Então ele faz parte, junto com o colágeno, como uma das principais substâncias que dão estrutura à nossa cartilagem. Então, assim, o cálcio é muito importante para a suplementação em relação aos ossos, mas o colágeno e as substâncias que tenham glucosamina, que é desses glucosaminoglicanos, o ácido hialurônico, e as vitaminas antioxidantes, elas são bastante importantes para que a gente tenha uma longevidade maior das nossas articulações. Muito bem. Estamos falando muito em ácido hialurônico, que vem a ser uma novidade, algo que começou a aparecer de forma mais disseminada, de uma maneira maior, né? As pessoas passaram a tomar mais conhecimento do ácido hialurônico, principalmente e começou por conta de aplicações para embelezamento, né?
E os novos estudos trouxeram o ácido hialurônico para o campo da ortopedia. E se fala muito em infiltrações nos joelhos e nos cotovelos, tá? Desgastados, infiltração por ácido hialurônico. As pessoas têm muito medo da palavra infiltração, até porque tínhamos infiltrações no passado que eram necessárias novas infiltrações de 6 em 6 meses, e era um tratamento doloroso e não duradouro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aos nossos telespectadores, explicasse de uma maneira muito tranquila o que vem a ser o ácido hialurônico, como é que ele vem sendo utilizado e quais os benefícios ou não da utilização. Tudo bem. Bem, em relação às infiltrações que se faziam no passado, muito comum os jogadores de futebol tinham uma lesão, se infiltravam um anti-inflamatório, faziam um coquetel lá, injetava no joelho dele, voltava a jogar, daqui a 5 anos o joelho dele estava destruído e ele não fazia mais nada com a articulação dele. As pessoas confundem infiltração com viscosuplementação, que não deixa de ser um tipo de infiltração, porque é infiltrado na articulação, mas é bem diferente do que a infiltração que a gente conhecia antigamente. Então, a viscosuplementação ela é feita com uma substância chamada ácido hialurônico. Ácido hialurônico mesmo que é utilizado, como você falou, para a questão do embelezamento. Só que assim como eu falei, eu gosto de falar um pouquinho de carro, essas analogias, porque meu pai trabalha no ramo de autopeça e tudo, então eu cresci nesse meio e acho que ajuda bastante os pacientes a entenderem. Então, assim, é como se fosse um óleo de motor. Cada motor, cada lugar tem um óleo. Uma graxa não deixa de ser uma substância oleosa, mas ela tem uma viscosidade, uma aplicabilidade diferente de um óleo de cozinha, por exemplo. Todos eles são substâncias oleosas. Então, o peso molecular, a estrutura do ácido hialurônico que é utilizado para embelezamento é um pouco diferente do que a gente usa nas nossas articulações. Existe ácido hialurônico de alto peso, baixo peso, de peso molecular intermediário, então isso varia bastante. O ideal para os joelhos seria o ácido hialurônico de alto peso molecular. E a dose que a gente usa normalmente são 6 ml de ácido hialurônico. Esse hialurônico ele tem uma meia-vida. Quando a gente injeta ele na articulação, ele vai ficar agindo ali e vai sendo metabolizado pela nossa articulação. O tempo médio que esse ácido hialurônico leva para poder desaparecer esse ácido hialurônico exógeno, esse algo que não foi produzido pelo nosso corpo, que ele seja reabsorvido, leva mais ou menos 6 meses. Os benefícios que o paciente pode ter podem ser de 6 meses, podem ser de 1 ano, 2 anos, ou pode ser nenhum. Então, assim, não é garantido que vai injetar um ácido hialurônico e vai ter um efeito. E as principais indicações são graus de osteoartrose mais leves, onde ainda existe a cartilagem viável, então você vai gerar um estímulo químico e vai para que aquela articulação, que aquele tecido de cartilagem volte a se renovar, você vai ter um estímulo mecânico protegendo do atrito aquela articulação que está desgastada. Então, assim, uma coisa é você pegar um indivíduo com artrose inicial, ele tem um grande prognóstico de evoluir bem e de nunca mais precisar, talvez, de uma infiltração. Diferente de, às vezes, pacientes já com graus avançados de artrose, que teriam, inclusive, indicação de cirurgia, de artroplastia, mas que, por diversos motivos, o paciente não deseja ou não pode. Às vezes, o paciente tem um problema cardiovascular que impede um procedimento cirúrgico maior, ou o paciente tem medo de cirurgia, ou pelo trabalho que não permite, o que quer que seja. Então, ele é uma alternativa também nesses casos, com as chances, a expectativa de uma melhora de cura, com certeza menores do que na indicação clássica, que são os graus mais leves de artrose, onde ele é mais bem aplicado. Importante também salientar que a nossa articulação, como todos os nossos tecidos, eles trabalham em conjunto com outros órgãos, com outros tecidos. Então, por exemplo, quando a gente pensa no joelho, a gente não vai simplesmente, você tem artrose e vai tratar com ácido hialurônico. Não, esse é um dos tratamentos. A gente vai fazer medicações por via oral que vão dar os substratos para que o nosso próprio tecido de cartilagem viável continue a se renovar, continue a produzir tecido cartilaginoso. A gente vai trabalhar os desequilíbrios musculares. Quando a pessoa tem artrose, ela começa a ter dor, ela começa a ter uma marcha alterada, ela começa a pisar diferente, ela sobrecarrega o quadril, ela sobrecarrega a coluna, ela sobrecarrega o tornozelo. Então a gente tem que identificar essas patologias, se o paciente está com uma boa mobilidade do tornozelo, se ele está com encurtamento no quadril, se ele tem um encurtamento muscular, se ele tem déficit de força. Conforme a gente vai tendo dor, a gente deixa de usar aquele membro e aí a musculatura atrofia. Então a gente tem que trabalhar isso tudo, fortalecer, alongar, identificar as outras articulações coadjuvantes que possam ter algum problema também, que às vezes estão influenciando.
É absurdamente comum, assim, a quantidade de pacientes que chegam às vezes no consultório com queixa de dor no joelho. Você examina o joelho dele, ele não tem absolutamente nada no joelho. Quando você vê se ele tem uma doença grave no quadril, mas que ele praticamente não sente dor no quadril. O quadril, ele cria um mecanismo de proteção, que ele perdeu a mobilidade, já não tem tanta dor assim quando ele mexe no quadril, mas ele acaba sobrecarregando o joelho, ou a própria doença do quadril, por ter uma inervação, que o nervo obturador ele passa pelo quadril e vai até o joelho, ele pode ter uma dor referida no joelho. Então a gente tem que ter cuidado com dores referidas de coluna. Às vezes o paciente tem uma hérnia de disco e tem dor no joelho, dor na perna. Então, assim, tudo isso a gente tem que ver o corpo como um todo. O cirurgião de joelho não olha o joelho como um joelho, a gente olha o joelho como parte de um todo, como parte de um paciente que tem uma vida, que tem uma família, que tem um trabalho, que às vezes não pode deixar de operar. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Muito bem. Só antes do nosso intervalo, rapidamente, eu queria que o senhor dissesse, essas aplicações de ácido hialurônico, elas são a níveis ambulatoriais, ou seja, é feita no próprio consultório do médico ou requer uma internação hospitalar? Normalmente, essas infiltrações são feitas em regime ambulatorial. Até saiu uma normativa, uma publicação esse ano de normas, vários médicos especialistas de diversas áreas do país fizeram um consenso sobre a viscosuplementação. Então, assim, articulações mais superficiais, como do joelho, a gente tem muito fácil acesso, a gente consegue fazer uma boa asepsia, o risco de complicações é bastante baixo, a gente faz no consultório. Articulações mais profundas, como, por exemplo, o quadril, como é uma articulação de mais difícil acesso, o ideal é que seja guiado por ultrassom e é um pouco mais doloroso, então o ideal seria que fosse feito no ambiente cirúrgico, o paciente anestesiado. Mas em relação ao joelho não é necessário, não. Muito bem. Nós vamos agora para o rápido intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dub Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dub Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916.
Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, estamos de volta e estamos entrevistando o Dr. Pavão, que é um ortopedista e cirurgião de joelho, e chegou para nós agora nesse momento uma pergunta a respeito de quadril. Desgastes do quadril. O que pode ser melhorado, o que pode ser feito, se o ácido hialurônico também é indicado para esses casos, o senhor já falou que sim no bloco anterior. Nos fale um pouquinho a respeito das lesões de quadril. Bom, apesar de não ser a minha área específica de atuação, a gente como ortopedista com certeza entende um pouquinho desses problemas também e acaba, muitas das vezes, como eu falei, às vezes um problema no quadril se reflete em uma patologia no joelho. Em relação ao ácido hialurônico, dependendo do grau de lesão, de comprometimento da cartilagem, tem sim indicação de fazer a injeção de ácido hialurônico, porém é uma articulação bastante profunda, então também, como eu já havia dito, o ideal que seja guiada por ultrassom para que você possa realmente ter certeza que você está injetando no lugar correto. É muito importante ressaltar em relação ao quadril, que era uma articulação que é envolvida por diversos grupos musculares. A gente tem grupos musculares dos rotadores do quadril, externo, interno. É muito comum a gente ter desequilíbrios de forças, principalmente dos músculos abdutores que abrem a perna, dos adutores que fecham a perna dos quadris. Então, às vezes, tendinite dos glúteos, tendinite dessa musculatura que se insere na face lateral do quadril, numa estrutura chamada grande trocânter, são uma região comum de dor. Então, às vezes, mesmo que a pessoa tenha um problema articular degenerativo, às vezes a causa de dor específica dela não é o problema degenerativo, às vezes é um problema inflamatório em alguma inserção de algum desses grupos musculares. Tem a pubalgia também, principalmente em atletas, inflamações da sínfise púbica, uma patologia de difícil tratamento, tem que fazer bastante fisioterapia. Mas às vezes as infiltrações, não para articulação especificamente, mas infiltrações nas inserções de tendões, podem dar alívio de dor e permitir que o paciente melhore a mobilidade, e com isso tem uma resposta melhor à fisioterapia, as medidas de alongamento, de fortalecimento muscular. Mas em vias de fato, assim, em lesões graves de fato da articulação, em que não exista mais espaço articular, e clinicamente a gente observa que normalmente os pacientes, o primeiro sinal que eles perdem é a rotação interna do quadril, ele não consegue rodar a perna para fora, e quando ele dobra o joelho, automaticamente a perna dele roda para fora, ele não roda para dentro. Nesses casos, teria indicado a substituição da articulação por uma prótese de quadril, no caso. Muito bem. Eu queria agora falar a respeito de uma indicação clínica que venha a ser o uso ou não do gelo e da bolsa de água quente. A pessoa tomou um tombo, né? Teve um inchaço qualquer no joelho, enfim, onde ela se machucou, né, no braço. No primeiro momento, né, o que é mais indicado a ela? Obviamente que coisas menos sérias, porque as coisas mais sérias é de se procurar um atendimento médico. Mas coisas assim mais simples, o que é mais indicado para esse primeiro momento do trauma? Seria a bolsa de água quente ou a bolsa com gelo? Porque isso é uma dúvida. Não, o senhor sabe que isso é uma dúvida de muita gente, inclusive minha. Sim. Sabe? Realmente essa é uma dúvida que muitos pacientes têm e perguntam para a gente realmente no consultório. A gente pode resumir assim: no trauma, na fase aguda, ou no trauma, né, uma lesão traumática, ou um processo inflamatório agudo, uma tendinite, um movimento repetitivo que você fez, uma atividade física que te deixou com dor, alguma coisa que causou uma dor, de um momento para o outro, você estava bem, de uma hora para outra começou a ter algum determinado problema, um problema agudo, o gelo é o mais bem indicado. Por quê? O gelo ele vai esfriar o processo inflamatório. Quando a gente tem uma agressão, são liberadas diversas enzimas que ajudam a reparar o tecido, mas eles são mediadores de dor também. Então, quando a gente coloca o gelo, a gente consegue esfriar esse processo inflamatório, diminui essa vasodilatação. Quando a gente tem um processo de inflamação por trauma ou por movimento repetitivo que seja,
nossos vasos dilatam para que nosso corpo tenha um potencial de defesa naquele momento. Só que essa dilatação dos tecidos fazem com que esses mediadores extravasem do vaso e isso causa dor, como por exemplo quando a gente está com dor de garganta, a gente tem dificuldade de engolir, fica quente, o tecido fica inchado. Então o gelo tem uma ótima indicação nesse momento agudo, a gente coloca gelo, esfria o processo inflamatório nos primeiros 1, 2, 3 dias. A partir daí que aquele processo inflamatório inicial já foi esfriado, digamos assim, a gente fica com o tecido ainda fragilizado. Nesse momento, a gente quer que aquelas substâncias tóxicas do metabolismo de defesa celular sejam reabsorvidos. Então, nesse momento, é importante a gente dilatar os vasos. A gente usa o calor para que a gente consiga ter uma melhor chegada tanto das células de defesa, que vão reabsorver aquele tecido que está danificado, quanto de tirar aqueles mediadores inflamatórios do local. Então, o calor nas lesões mais crônicas e o gelo na fase mais aguda. Muito bem. Eu queria agora falar um pouquinho a respeito dos antibióticos e dos anti-inflamatórios. Porque agora os antibióticos estão proibidos à venda sem prescrição médica, porém, muita gente faz uso indiscriminado de certos medicamentos e os anti-inflamatórios passaram de um tempo para cá, com novos estudos, com novas pesquisas, a se mostrarem benéficos por um lado, mas bastante maléficos por outro lado. A ponto de um médico conhecido me disse assim, existem remédios hoje que necessários de serem ministrados, porém o risco é muito grande, então eles são ministrados num curto espaço de tempo por conta dos malefícios que podem advir dessa ingestão um pouco exagerada daquele determinado medicamento, daquele determinado remédio. E eu lendo na internet, e a internet é uma plantação de notícias boas e ruins, de informações boas e ruins, de informações certas e erradas, que os anti-inflamatórios afetam diretamente o fígado, né, e proporcionando ao indivíduo futuramente um problema de fígado. Então o indivíduo solucionou uma dor de joelho, mas está criando um problema para o fígado dele. Eu queria que o senhor, dentro da ortopedia, falasse do uso da aplicação dos anti-inflamatórios. Ótimo. Isso é realmente um tema bastante discutido e causa de dúvida de vários pacientes. A primeira coisa que eu queria diferenciar são antibióticos de anti-inflamatórios. Sim. Antibióticos são aquelas substâncias que a gente usa quando a gente tem uma infecção, quando a gente tem, por exemplo, pus, aquele tecido está sendo agredido por um germe, por uma bactéria, por exemplo, uma infecção do trato urinário, uma cistite, uma infecção de garganta, a gente usa um antibiótico, uma amoxicilina, uma infecção articular, a gente usa um antibiótico, a gente lava a articulação. Então, antibióticos são para tratar infecção, tem um germe causando uma agressão e a gente vai usar um antibio, antivida, uma vida que é estranha a gente, que de alguma forma também tem esses efeitos colaterais. Por quê? Porque o nosso corpo é habitado por bios, por outros seres que nos povoam e que ajudam, colaboram com o bom funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, nosso intestino, ele é habitado por uma flora de bactérias intestinais, que são importantes para a nossa digestão. E quando a gente usa, por exemplo, um antibiótico para tratar uma infecção qualquer que seja, essa flora intestinal ela é comprometida. Os pacientes costumam ter diarreia, têm dificuldade de absorção de alimentos. Então, assim, os antibióticos, eles têm essa função de atacar germes que estão nos causando mal, mas, sim, eles podem ser, alguns antibióticos são nefrotóxicos, são tóxicos aos nossos rins, outros são hepatotóxicos, tóxicos ao nosso fígado. Então, assim, cada um dos antibióticos tem os seus benefícios e malefícios. Mas, assim, em relação à ortopedia, não é muito comum infecções do sistema musculoesquelético. Principalmente em indivíduos saudáveis, mas comuns em pós-operatórios, quando a gente tem algum corpo estranho ou uma agressão da cirurgia que predispõe a uma infecção. Aí sim a gente tem que tratar com antibiótico. Mas o que é mais comum no meio ortopédico realmente é o uso de anti-inflamatórios. Quando a gente tem uma inflamação, que pode ser também por uma infecção, é claro, mas normalmente são por doenças do sistema musculoesquelético. Uma inflamação por um trauma, por uma agressão muscular, uma atividade física que a gente fez em excesso, inflamou o músculo, por um movimento repetitivo que a gente faz, são as lesões de esforço repetitivo no trabalho, as LERs,
doenças ocupacionais. Então, isso causa inflamação dos nossos tecidos. E sim, nós utilizamos os anti-inflamatórios sempre pelo menor tempo possível, porque eles têm, sim, seus efeitos colaterais. Os anti-inflamatórios, eles inibem vias de substâncias chamadas prostaglandinas. Só que as mesmas vias de prostaglandinas, por exemplo, que eles inibem para que a gente não tenha dor, para que diminua aquela inflamação, ele inibe também a produção do muco que protege o nosso estômago. Então, por isso é muito comum a gente ter gastrite, dor de estômago quando toma um anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios, eles atacam os nossos rins, eles danificam as células que filtram o nosso sangue. Então, a gente pode ter um acúmulo de líquido no nosso organismo, isso sobrecarregar o nosso sistema vascular, causar problemas de hipertensão arterial e, com isso, o risco de doenças cardiovasculares também. Então, a gente tem que ter cuidado, pacientes cardiopatas, pacientes anticoagulados, porque os anticoagulantes, o paciente tem uma predisposição maior de sangramento e o anti-inflamatório ele predispõe a sangramentos. Então, assim, tem vários efeitos colaterais em relação aos anti-inflamatórios. Em relação também, assim, muito comum em atletas, às vezes o paciente é viciado em anti-inflamatório, malha, ou treina, é corredor, e aí fica com aquela lesão muscular e o anti-inflamatório. É importante a gente salientar que as mesmas vias também que o anti-inflamatório inibindo dor e inflamação, são vias, por exemplo, de síntese de proteínas. O nosso músculo, quando a gente faz uma atividade física, os nossos músculos são lesionados. E o reparo desse tecido lesionado é que faz com que a gente hipertrofie, que as células cresçam e se tornem mais resistentes para uma próxima agressão. É assim que funciona a academia. A gente lesa o tecido, esse estímulo informa para a gente que o nosso tecido precisa ser mais forte. Então ele hipertrofia, ele se torna mais resistente. Se a gente usa anti-inflamatório, a gente inibe essas vias de produção de síntese proteica e o músculo não cresce. Então, assim, para os praticantes de atividade física, os marombeiros aí, ficar tomando anti-inflamatório a revelia, assim, de uso por sua própria vontade, não é legal para o seu ganho muscular. Além de ter todos esses malefícios que a gente acabou de falar. Então, a gente tem que usar por curtos períodos de tempo. Falando também de inflamatórios e para as doenças degenerativas crônicas, o paciente tem uma lesão articular no joelho, tem uma artrose do joelho, do quadril, do ombro, da coluna, o que quer que seja. Ele não pode ficar fazendo anti-inflamatórios de uso indiscriminado. Com certeza o paciente toma lá um Dorflex, um Tandelax, um Dipirona, um Cataflan, que as pessoas costumam tomar, melhora a dor naquele momento e fica bem. Mas se você usa isso repetidamente, você vai aumentando cada vez mais e você tem os efeitos adversos da medicação. Então existem medicamentos mais seguros, medicamentos normalmente fitoterápicos, que conseguem inibir essas prostaglandinas, essas enzimas que causam inflamação e dor, mas de forma mais lenta. A gente tem, são condroprotetores, a gente usa, por exemplo, diacereína, usa o arpagófiton, que é a garra do diabo, a gente tem diversas medicações que conseguem atuar, glucosamina, medicações condroprotetoras que a gente pode fazer uso por maior tempo, com uma maior segurança, minimizando esses riscos de complicações do longo uso dos anti-inflamatórios. Hoje está em voga, virou uma moda, as academias. Todo mundo frequenta a academia, quem não pode frequentar a academia, faz suas caminhadas, né? Não. E a gente nota que os casos ortopédicos aumentaram significativamente por causa desses abusos em buscar mais rapidamente massa muscular. Com isso, obviamente, forçando as articulações. Qual a maneira mais equilibrada que o senhor, como ortopedista, vê e pode dar de conselho a essas pessoas? Eu acho que a palavra-chave é exatamente essa que você falou, equilíbrio, né? Às vezes a gente quer sempre ir um pouco além e precisa de fato ir um pouquinho além. Se a gente, por exemplo, fazer uma atividade física, uma musculação, uma corrida ou uma arte marcial, o nosso corpo se habitua com aquele nível basal ali de atividade. Se você não vai um pouquinho além, você não gera um estímulo para poder estar fazendo com que as suas células tenham esse estímulo de crescimento, se tornarem mais fortes e resistentes. Então, o que eu aconselho por exemplo, nesse objetivo de busca de equilíbrio, é alternar treinos, por exemplo. O paciente que gosta de correr,
Um dia ela faz um treinamento que vai exigir a solicitação de fibras musculares de contração rápida, ela faz treinos de tiro, ela faz treinos de ganho de potência muscular, por exemplo. Outros dias ela faz um treino mais de resistência muscular, faz um treino numa velocidade mais lenta, num ritmo mais cadenciado, um treino mais longo. No dia ela faz um treino bem leve só de recuperação. Alternar trabalhos de fortalecimento muscular para grupos musculares específicos relacionados com aquele esporte que ela está praticando, por exemplo. Mas existe algum mecanismo de proteção? Sim. 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 Por exemplo, nossos joelhos, que é a minha área de atuação. Nossos joelhos, eles, para que tenha uma boa biomecânica, eles dependem muito da função do quadril. Então, a gente precisa principalmente fortalecer a musculatura abdutora, músculos que abrem o nosso quadril. Então, existem aparelhos específicos na academia que a gente pode fazer de abdução dos quadris. E muito importante nas atividades físicas, por exemplo, relacionado aos joelhos, fortalecimento de glúteos também. Principalmente os homens não gostam de malhar glúteo, tem preconceito, mas o glúteo é importante na mecânica e sustentação, nivelamento, alinhamento dos nossos membros. É importante trabalhar, claro, a musculatura do quadríceps, que é mais diretamente ligada à parte do joelho. E é muito importante, está cada vez mais em moda, fortalecer o core. Core vem de inglês de core de centro. A musculatura perivertebral, a musculatura do nosso dorso, os perivertebrais que sustentam a nossa coluna, e a musculatura abdominal profunda, a musculatura dos oblíquos, reto abdominal. Então, exercícios de resistência, chamados exercícios de pranchinha, de frente, de lado, exercício de abdominal, exercício de fortalecimento de posterior do dorso, alongar principalmente a parte posterior da musculatura que se chama isquiotibial. Isquio é aquela região que a gente tem na nossa bacia mais posterior, e a tíbia é na nossa parte posterior do joelho. Então, esses músculos posteriores da coxa, eles quando encurtados, eles modificam a nossa postura da nossa bacia, da nossa coluna, do alinhamento do nosso corpo como um todo. Então, para que o nosso corpo funcione, ele tem que estar bem alinhado. É como se fosse um carro também. Se ele estiver desalinhado, não só o pneu desgasta, todos os amortecedores, o freio, tudo vai funcionar de uma maneira diferente quando a gente tem um desalinhamento. Então, é muito importante a gente observar se o exercício está sendo feito com a postura correta, por exemplo, uma corrida, se ele mantém a postura, se ele faz a fase do balanço dos braços junto com as pernas de modo correto. E, muito importante, não insistir com dor. Você tem que ir sim um pouquinho além do seu limite para que gere sempre estímulos novos para o seu organismo. Mas é importante que você não insista na dor. Se você está com dor, você para um pouquinho, você foca um pouquinho no alongamento, faz exercícios de aquecimento muscular, só para manter a musculatura ativa, manter o tônus, mas dá uma segurada naquele teu treino que está te causando dor. Se você insiste na dor, a dor é como se fosse, por exemplo, uma campainha que está avisando para a gente que tem algo errado. Se você toma um anti-inflamatório, ou toma um analgésico, você desliga aquela campainha, mas não quer dizer que o problema não está mais lá. Então, a dor é uma sinalização, uma campainha, um sinal que o nosso corpo dá para a gente que tem alguma coisa errada. Então, você dá uma freada e vê se melhora. Se melhorou, tudo bem. Você volta aos pouquinhos e vai voltando ao seu treinamento. Senão, você procura a opinião de especialista. A ortopedia é dividida em especialistas em todas as áreas de atuação. Hoje em dia, assim, o conhecimento ele é difundido de uma maneira absurda com os meios de comunicação que a gente tem hoje. As publicações, cada dia, mudam o jeito de a gente ver as coisas e pensar. Então, a gente tem especialistas em joelho, tem especialistas em pé e tornozelo, em ombro e cotovelo, em coluna, ortopedia pediátrica. Então, cada problema que você tiver, você tem um especialista. E tem um especialista também em medicina do esporte, é claro. Eu queria falar um pouquinho agora sobre um dos grandes problemas. André, por favor. Obrigado. Eu queria falar um pouquinho agora sobre um dos grandes problemas que atingem a terceira idade, que é a coluna. Sei que não é a sua especialidade é joelho, mas como o senhor é ortopedista, vamos aproveitar a sua presença aqui. Eu não conheço um amigo da minha idade ou uma pessoa da família que não tenha um problema de coluna. E tudo isso, digo ao senhor, para quem não sabe ainda, começa a partir dos 60 e olha, é complicado. Todo santo dia é aquela dorzinha na coluna ou uma dor que incomode, né? A pergunta é, o que se pode fazer
para minorar isso, sem precisar se utilizar de medicamentos, sem precisar se utilizar de remédios. Que conselhos o senhor daria a pessoas da terceira idade, né, para sentirem um pouco menos a dor ou conviverem melhor com a dor na coluna? A queixa de dores na coluna é uma das queixas mais comuns no consultório de ortopedia. Acho assim como a gripe, acho que ninguém vai passar por essa vida sem ter um quadro de gripe, e acho que também ninguém vai passar sem ter um quadro de dor na coluna. Realmente a prevalência é altíssima. As dores na coluna, não só em idosos, todas as idades têm queixas de dor na lombar, e hoje em dia até as crianças têm tido queixas de dor na lombar, a gente pega no consultório. Elas normalmente são causas mecânicas. É claro que muitas das vezes o paciente tem alguma doença realmente de fato da coluna, uma malformação, por exemplo, uma deformidade que a gente chama em S, que é uma escoliose, uma cifose, que é aquela curva aumentada, como se fosse, o pessoal chamava antigamente de corcunda, né? Então tem doenças realmente da estrutura óssea da coluna, que precisam de atendimento especializado, de cirurgia em muitos dos casos. Mas a maior causa de dor na região da coluna, tanto de jovens quanto de indivíduos mais velhos, é, de fato, problemas mecânicos. São dores mecânicas, dores por sobrecargas, por alterações funcionais mesmo. O paciente não tem uma boa postura no dia a dia, no jeito de sentar, no jeito de dirigir. Às vezes de comer, a gente observa que a gente come inclinado para frente, né? Não volta, não repousa o garfo, não volta a postura. Dirigindo, às vezes fica na posição tensa e está dirigindo e está mexendo no celular, olhando para frente, olhando para baixo. Então aquela tensão que a gente gera na nossa coluna, às vezes o jeito de dormir, né? Tem gente que gosta de dormir de barriga para baixo, não é legal. Nossa coluna tem uma curvatura que, quando você fica de barriga para baixo, você está fazendo uma força totalmente contrária à curvatura natural da nossa coluna. Então, assim, o jeito de dormir, o ideal é dormir de lado, um travesseiro que não fica o pescoço nem muito para baixo, nem muito para cima, que fica alinhadinho com a sua coluna. Um travesseirinho no meio da perna também, no meio da coxa, para poder alinhar a sua bacia, para que você possa ficar retinho. Então, assim, essa seria a melhor posição para dormir. Então, cuidados na postura no dia a dia, no trabalho, a ergonomia, cada vez mais, assim, as empresas têm essa atenção, a altura do computador, a altura da mesa. Eu, por exemplo, tenho sofrido com dores na coluna, meu trabalho não tem muito o que fazer. Cirurgia, você fica às vezes 2 horas inclinado, fazendo uma cirurgia, dando ponto. Você sai com dor nas costas, independente da sua idade, você está indo além da capacidade de resistência mecânica que aquela estrutura tem. Nossa coluna, ela é sustentada, são aqueles ossinhos empilhadinhos, sustentada por uma série de músculos que tem que estar contraindo de modo uniforme. Se você ultrapassa aquele limite de contração, seu músculo fadiga e aí ele vai gerar aquela absorção de carga que deveria estar sendo feita pela parte muscular, ela vai para todas as articulações, vai para os discos, vai para as articulações entre as apófises, entre os ossinhos lá da coluna, e aí você começa a ter dor. As principais causas de dor, então, são dor por irritação dos discos, das facetas articulares, dos próprios grupamentos musculares que circundam a coluna. E como a coluna é uma região super inervada, onde é a caixa de força do nosso corpo, né? Dali que sai toda a inervação, toda a fiação que leva os estímulos de sensação, de movimento e de dor para o nosso corpo. Então, se a gente tem um problema na coluna, ele pinça, às vezes ele irrita o nervo, e a gente tem dor não só na coluna, tem aquela dor que vai para o braço, aquela dor que vai para a perna, aquela dor que não passa com anti-inflamatório normal. E assim, uma coisa que é importante, quando você está com uma dor na coluna, pode ser sim doenças mais graves, mas de fato a maior parte das vezes doenças mais leves. E mesmo nas doenças mais graves, que no caso a gente pensa assim, hérnia de disco, né? Eu estou com uma hérnia de disco. O que é isso? O disco que amortece o movimento entre as nossas vértebras, ele sai fora do lugar que ele devia estar. Hérnia é quando algo sai fora da posição que ele devia estar. Uma hérnia inguinal, aquele tecido do abdômen, vai para uma região inguinal, por exemplo, que não deveria estar. Então, o disco da coluna ele sai da região normal e muitas das vezes ele vai comprimir o canal vertebral, ele vai comprimir a saída de um nervo. Mas mesmo nessas lesões mais sérias, o nosso corpo ele tem uma capacidade de recuperação. A maior parte das hérnias regride a ponto de que o paciente fique assintomático nos primeiros 3 meses de tratamento. As indicações assim, de cirurgia, de abordagens mais agressivas em relação às dores de coluna, seriam, até para passar para a população os sinais de alerta, seriam aquela dor intratável, que não melhora com analgésicos fortes, opioides, tramal, codeína, morfina. Aquela dor que está associada com alterações neurológicas, principalmente perda de força.
perda de força é um sinal de gravidade. O paciente está com uma dor na coluna lombar e perdeu a força no membro inferior. Está com uma dor na cervical e perdeu a força no braço. Então, esse sim é um caso de indicação cirúrgica mais imediata e mais urgente. Mas a maior parte dos casos resolve com tratamento conservador. A gente tem fisioterapia, tem osteopatia, que é uma modalidade de fisioterapia mais diferenciada. Temos, em relação à prevenção, modalidade de RPG, Pilates também está bastante em moda, Yoga ajuda bastante, trabalha bem a questão do alongamento, da resistência muscular. Então tem bastante bastantes formas de a pessoa se prevenir e mesmo com um problema se tratar sem precisar de uma cirurgia ou de tomar um remédio. Eu tenho uma dúvida. Eu escuto muito, o senhor também deve escutá-la no seu consultório, a respeito de bico de papagaio na coluna. Vamos esclarecer o que vem a ser isso. A respeito de bico de papagaio na coluna. Eu tenho, inclusive, amigos que dizem assim, eu não tenho um bico de papagaio, eu tenho uma criação de papagaios. E convivo bem com isso. O que vem a ser o bico de papagaio na coluna e até que ponto ele efetivamente afeta a coluna ou não? Porque eu vejo pessoas conviverem anos e anos e anos com essa criação de papagaios na coluna. O bico de papagaio, na verdade, se chama osteófito. Toda vez que a gente tem um processo degenerativo, como eu falei antes, a cartilagem ela vai se deteriorando, ou no caso da coluna, os discos vão se deteriorando, a gente começa a ter um movimento anormal, um atrito, um desgaste normal naquele tecido, começa a existir um estímulo de calcificação ao redor de uma neoformação óssea. Um osso novo, um osso que não deveria existir, ele começa a se desenvolver, no caso da coluna, muito em região aos ligamentos interapofisários, que unem um ossinho no outro, digamos assim, para o leigo entender. Então isso vai formando realmente uns bicos. No joelho a gente tem isso também, a gente vê os osteófitos no joelho, o bico de papagaio. A gente vê isso no quadril, vê isso no ombro. Então esses osteófitos, esse bico de papagaio, existem em todas as articulações. Nas articulações de grande movimento, no quadril, no joelho, no ombro, eles já acabam gerando muita limitação, porque ele acaba gerando uma deformidade naquela engrenagem que deveria funcionar redondinha ali, isso não acontece mais. Na coluna que não tem tanta mobilidade, que a gente consegue compensar de outras formas, ele até acaba minimizando o problema de dor. Quando o disco começa a ter uma hipermobilidade, quando ele desidrata, começa a sair do lugar dele, esses osteófitos, de alguma forma, eles acabam fundindo um osso no outro. Então, você perde a mobilidade, aquele disco para de sair de onde ele devia estar e para de comprimir, por exemplo, outro tecido. Então, nesse caso, às vezes, o paciente, o evoluir do bico de papagaio, ele até protege a coluna de alguma forma. Por exemplo, a cirurgia que a gente faz quando a gente tem uma hérnia, além da gente tirar o disco, a gente funde aquele disco um com o outro. O bico de papagaio seria a fase inicial de uma fusão que o nosso próprio corpo faz para se defender. Então é isso. Por isso que muita gente consegue realmente conviver com os bicos de papagaio, porque de alguma forma ele é até benéfico assim, para os pacientes. As hérnias de disco são muito mais operadas em pacientes jovens, 30 aos 40 anos de idade, do que em pacientes com 60, 70 anos, por exemplo. Nós estamos chegando praticamente ao final do nosso programa, ainda temos alguns minutos, e eu queria lhe pedir, o que eu esqueci de lhe perguntar, o que o senhor acha que é importante ainda falar aos nossos telespectadores nesses poucos minutos que nos restam? Qual o recado que o senhor gostaria de dar aos nossos telespectadores? Bem, eu acho que é importante se movimentar, né? Tanto jovem quanto idoso, né? Às vezes tem paciente que chega no consultório, pô, doutor, eu não fazia nada, eu tinha dor, agora eu faço isso e continuo tendo dor. Realmente, o nosso corpo não fazendo nada é ruim, nosso corpo precisa de movimento, nossos músculos precisam estar ativos, a nossa parte muscular é um amortecedor das nossas articulações. Então, se você corre, se você fizer uma atividade física, seus músculos fortes e alongados, eles vão proteger e vão dar uma vida longa à sua articulação. Agora, também, se você faz demais também, se você não respeita aquele sinal que o teu corpo está te dando, daquela dor. Tem gente que, eu já peguei pacientes, por exemplo, que gostam de correr, que fazem uma fratura na tíbia, chama fratura de estresse, não tem um trauma, tem tantos microtraumas de repetição por aquela corrida que gera uma fratura, mas aquela endorfina, aquele bem-estar que a corrida, por exemplo, causa a ela é tão grande que ela quer continuar correndo assim mesmo.
Então, assim, respeite o seu organismo. Eu sou praticante de atividade física, sou faixa preta de jiu-jitsu, faço academia, faço musculação, pedalo, gosto de correr. Vira e mexe, a gente está lidando com alguma dor em alguma parte do corpo. Eu, por exemplo, nesse momento, estou com uma hernia de disco cervical. Não posso treinar jiu-jitsu, estou à beira de precisar realmente de uma cirurgia. Eu vou malhar, eu vou malhar assim, com pouco peso, né? Eu estou correndo, estou tentando nadar. Atividades para que a gente possa se manter ativo, que a gente possa ter essa endorfina. Quem faz atividade física sabe que isso é viciante realmente. Fazer atividade física faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente, para o nosso espírito. Tudo flui melhor quando a gente tem esse hábito na nossa vida. A gente se alimenta melhor, a gente acorda mais bem disposto. Então, realmente, quem está com problema ortopédico, quem está com dor, parar de fazer uma atividade física que gosta é realmente ruim. Então, busque uma alternativa. Se você está com problema no joelho, vai nadar. Se você está com problema no ombro, vai correr. Tenta alternar nesse período que você está se recuperando para que você não perca seu condicionamento. E procure realmente, de fato, o equilíbrio. Não precisa se matar para poder ser um competidor. Às vezes o paciente é um atleta de final de semana, mas quer ter um treinamento de profissional. Você tem que entender que um profissional ele tem um nutricionista por trás dele, ele tem um educador físico que está sempre alternando o estímulo de treino que ele tem um médico do lado dele. Então, assim, bacana ter uma atividade física legal, mas não queira ser um profissional se você de fato não é. Se você é legal, a gente está aqui para ajudar você a ter a melhor performance possível. Mas se você faz para ter um bem-estar, para ter uma saúde, respeite os avisos que o teu próprio corpo te dá, você vai ter uma vida saudável e vai ter uma vida feliz. Eu só queria, antes de finalizar, que o senhor deixasse seu telefone de contato ou seu endereço, onde é que as pessoas podem procurá-lo. Sim. Eu tenho um consultório na 16 de março, fica ao lado do Bob, no 3º andar, no edifício Pirâmide. A gente atende ali alguns planos, Golden, Amil, GEAP, assim, particular. Atendo no Hospital Beneficência Portuguesa, no SMH, já desde que me formei também, uns 16 anos. E atendo no Centro Médico Luiz Pasteur também, no centro da cidade, no NEL-SAEP. É isso. Muito bem. Eu queria agradecer à senhora e ao senhor a paciência e a gentileza dessa nossa companhia, desse nosso convívio nessa hora. Eu queria mandar um abraço especial também aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Eu queria dizer que eu espero que a senhora e o senhor tenham aproveitado e aprendido e obtido algumas informações no nosso programa de hoje. Espero realmente que tenham gostado. Eu queria desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis.
Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. TVC 16. Aqui você se vê. Água que chega na sua casa e é uma das principais armas contra o novo coronavírus não será motivo de preocupação para você neste momento tão delicado. Estamos trabalhando todos os dias para garantir que continue recebendo água de qualidade. Os serviços de coleta e tratamento de esgoto também não vão parar. Seguiremos incansavelmente com o nosso compromisso de levar mais saúde para você e sua família.